pessoal está começando a chegar aí. Já vi que tem alguns atletas de futsal aí que você também conhece. O Índio, lateral direito, que jogou futebol de campo também, mas deu O sequência na Indião, carreira. O Índio, o Benjamin Button? é ele mesmo. E aí, vou começar a falar aí um pouquinho aí do um pouquinho do futsal, de quanto o futsal foi importante na tua vida aí. Se você acha que você teve alguma vantagem logo que começou, passou do futsal e diretamente pro futebol. Se te ajudou, se não te ajudou, e no que te ajudou. Bom, antes de mais nada, bom dia a todos, né? E boa tarde, né, também, né? Me ajudou bastante, né, Gira? Porque o futsal, na época, né, futsal, né, ou futebol de salão, ele era totalmente diferente do futsal que nós estamos vendo hoje, né? Era um futsal mais técnico, um futsal vamos dizer assim, muito mais tático do que propriamente a correria que nós temos. Então, essas características me proporcionaram, por exemplo, um controle maior da bola, ou seja, a bola sempre colada aos pés, a visão periférica, né, de poder enxergar todo o jogo devido às movimentações e as questões táticas do futsal que davam para ver a diagonal, movimentação nas costas do back parado, vamos dizer assim, né? Os espaços, encontrando os espaços para poder jogar, porque antigamente era uma coisa muito mais tática, né? Não tinha tantos espaços como nós vemos hoje, então nós tínhamos muitos duelos individuais e em poucos espaços, né? Então você tinha que encontrar o espaço, ser inteligente para, dentro da movimentação que era treinada ao longo do treinamento, encontrar o espaço para poder jogar. Então acho que tudo isso eu levei para o campo, né? Porque na época que eu comecei a jogar em 93, nós não tínhamos uma cultura tática como se tem hoje em relação às funções dentro de campo. Você tinha as posições, né, o volante, o meia, o camisa 10, o centroavante, mas assim, durante os treinamentos o treinador te dava um pouco a noção do posicionamento e você que tinha que se adaptar ao adversário. E o salão para mim foi muito importante nessa questão do campo, porque eu conseguia enxergar os espaços, né? Então você tinha que fazer a marcação, então sempre fazendo a marcação diagonal, fechando a passagem da bola. No campo ela não é muito diferente, você tem um espaço maior, é lógico por conta do tamanho da superfície, né, do campo, mas os espaços você consegue imaginar ali dentro da sua cabeça e isso me ajudou bastante. Depois a questão da bola, né? Com a bola nos pés eu sempre tinha uma certa vantagem porque eu sempre me posicionava protegendo, né, a bola. Então, ou seja, aquilo que eu utilizava no salão eu comecei a utilizar no campo e isso foi vantajoso para mim em alguns momentos porque eu conseguia levar, eu não perdi a bola, né? Se eu tivesse que perder a bola eu sofria a falta normalmente e isso o salão me deu além do controle, né, que a bola ficava próxima ao meu pé o tempo todo. Exato. Eu acredito que isso aí é uma vantagem muito grande ainda nos tempos de hoje. Uma coisa que ainda eu não consigo entender, que muitas pessoas ainda começam já jogando futebol de campo, põem as crianças aí de 7, 8 anos para jogar futebol de campo, naquele espaço enorme, e a criança ali num treinamento ou num jogo toca a bola 3 ou 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes no máximo aí durante todo o tempo, e ao invés que no futsal o espaço é mais reduzido, para criança de 6, 7, 8 anos que começam, eu indicaria para que todos pudessem começar com o futsal, né? Até mesmo por Eu, tudo isso que você comentou anteriormente. Eu acho, Gira, muito mais fácil para quem começa no futsal e vai para o campo do que quem vai para o campo e volta para o futsal. Você tem uma base muito melhor, você tem uma estrutura até na questão mecânica, né, biomecânica dos movimentos, que te ajudam posteriormente no futebol de campo a ter realmente essa noção e um pouquinho mais de controle, vamos dizer assim, dentro das necessidades do futebol de campo. Hoje, é que infelizmente hoje o futebol virou mercado, né? Então, os pais muitas vezes, na nossa época, vamos dizer assim, né, Gênero, já tinha realmente essa visão, mas hoje se acentuou, né? De que o menino de 9 anos pode ser
a realização do sonho, né, do pai quando menino que gostaria de ser jogador de futebol, não conseguiu, e vê no filho essa possibilidade com o lado financeiro que pesa mais, né? E isso acaba atrapalhando especialmente a formação do garoto, né? Como homem, como ser humano, e depois vem o atleta. Exato, exato. Voltando ali um pouco, Zé, voltando um pouquinho atrás ali, que você viu, quando te comento alguma coisa sobre o nome Olivetti, o campeonato da Vila Galvão, como que foi o teu início no futsal? Quem foram as pessoas que te incentivaram, que te levavam para o futsal? E em qual momento que você levou por todo o tempo o futsal e o futebol junto, além de estudar? Quando que começou essa história? Lá em Guarulhos? Bom, eu comecei a jogar com 5 anos de idade, né? Meu pai, ele trabalhava na Olivetti, e a Olivetti tinha um grêmio, né, recreativo, né? Então aos finais de semana eles jogavam, faziam os times dos funcionários e jogavam ali um campeonato interno. Nesse campeonato interno teve alguém aí, não sei se foi meu pai, se foram os outros funcionários que tiveram a ideia de criar um time dos filhos, né? Porque os funcionários iam jogar, deixavam os filhos brincando na quadra, e aí criou-se o time da Olivetti, né? Os meninos da Olivetti ali. Aí comecei a jogar, comecei no Chupetinha, né? Com 5 anos de idade. Depois, 4 para 5 anos, depois com 5 anos, 5 para 6, nós fizemos o time de novo, aí colocamos um ou outro jogador um pouco mais forte. O Vitor Guedes, que na época era Vitor, né? Vitão, que a gente chamava, jogava já no Corinthians. Ele era primo do nosso goleiro, do Leandro, e na época ele veio participar do campeonato com a gente, e o pai dele, o Viriato, falou, ó, vai lá, né? Falou pro meu pai, leva teu filho no Corinthians, porque eu tenho certeza que ele vai passar, né? Porque ele é um bom jogador, pode jogar no futsal. E eu lembro que eu fiz os testes, acabei sendo aprovado, e o primeiro jogo de futsal foi dia 22 de agosto de 82, contra o Paineiras, o Morumbi, lá no Paineiras. Nós ganhamos de 4-0, e aí começou a empreitada, vamos dizer assim, né, do futebol na minha vida, né? E depois, aos 12 anos, né? Você pertencia a esse time aí, o time do Dente de Leite do Corinthians. Na época você tinha bigodinho, né, de motoboy. E aí eu comecei a jogar campo e salão com 12 anos, e depois, consequentemente, aos 16 eu estreiei, né? Mas aí teve dos 12 aos 14 a minha permanência no futsal do Corinthians, então era um pouco mais fácil, porque eu fazia tudo no clube, né? Saía de casa às 6 da manhã, estudava, passava em casa, almoçava, treinava campo, né? Ia para o Corinthians, pegava ônibus, ia para o Corinthians, treinava futebol de campo, depois esperava um pouco, tomava um lanche ali, e depois, às 7 horas da noite, fazia os treinamentos, né, de futsal. Depois voltava para casa de ônibus, e aí no outro dia era tudo igual, né? Os finais de semana que era um pouco mais complicado, porque a gente jogava salão de manhã, e jogava futebol de campo de manhã, né? E futsal à tarde. Então era um pouco mais complicado, mas com 12 anos de idade a gente joga bola o dia inteiro, se deixasse, né? Nós jogaremos bola o dia inteiro. E aí com 14 para 15 eu fui para a GM, jogando futsal, né? E aí já era um pouco mais complicado, porque eu estava estudando no João 23. Eu havia ganhado bolsa, né, para jogar a Copa da NAP, então saía de casa às 6, pegava ônibus, estudava no João, treinava, saía do João 23 na Penha, ia a pé até o Corinthians muitas vezes para poder ter o dinheirinho a mais, né, para poder comer um chocolate ou comer um moranguete no trem, né, que a gente fazia isso. Né, a nossa turma, eu, você, Vladimir... Não, Vlad não, né? O Eclipse estava no Juventus, né? Foi não, estava na GM também. Estava na GM. O Ivan, né? E toda essa turma aí, o André. E aí depois treinava salão à noite na GM, pegava metrô, Brás, né? Baldeação, trem, depois treinava no salão, aí voltava para casa, saía da GM 10 horas, né? E sempre fazia um treininho extra de falta, né, com o Aranha, para depois no jogo, quando tivesse, né, a chance de bater e marcar gols, né, e depois voltava para casa, chegava em casa meia-noite e meia, para fazer tudo de novo todos os dias, né, e já não tinha mais folga, porque jogava de manhã, final de semana
campo e à noite jogava salão também, né? E às vezes durante a semana jogava pelo Infanto. E depois aí aos 16 eu tive que parar de estudar, né? Porque eu subi de categoria no futebol de campo. Então treinava, já comecei a jogar no júnior, então eu treinava de manhã e de tarde no Corinthians e à noite ia para a GM jogar futsal até, por exemplo, meu último jogo de futsal foi dia 5 de setembro. Meu primeiro jogo como profissional no Corinthians foi dia 7 de setembro, né? Eram tempos diferentes, vamos dizer assim, porque o futsal que dava o dinheiro para a gente poder treinar campo, né, jogar o futebol de campo. Exato. Era o dinheirinho que entrava, era o dinheirinho a mais que entrava, ou melhor, era já o salário a mais que entrava, né? Porque ali na É, época da GM nós já éramos remunerados, até mesmo na época da Copa da NAP, que as escolas davam as bolsas para nós. Você foi para o João 23, nós fomos para o Bilac. Então ali, até mesmo boas nas escolas, lembranças, boas lembranças. boas lembranças. Só aí, voltando aí, só para dar uma quebrada aí, quem foi o cara aí que jogava a Copa da NAP e que pipocou para você na Copa da NAP? Eu conseguia ganhar de você de jeito nenhum. João 23 e Bilac. Ah, tem um monte aí, né? Tem o Ivan, tem o. Quem mais? Tem o Marquinhos, né? Até agradecer ao Marcos, né? Que fez a falta para eu bater e ganhar, né? Dar o título para o João 23. Caiu na minha, né? Foi encostar a falta, e aí deu aquela cavada e foi o gol depois, né? Mas Aí tá assim, aqui. ele tá aí, Marquinhos? Marcos? Não, Marcos não. Tá o Paulo japonês aqui falando da geração 76. Ah, o Paulinho? O Paulinho O japonês, Paulinho, exato. o Paulinho foi um grande jogador, Paulinho de futsal. Na época ele jogava no Ipiranga, era Paulo, acho que era o Paulinho, acho que era o Igor na frente. Tinha Mas, O Vitor desculpem, Vitor, o pivô, eu sei porque como eu jogava como back parado, eu tinha que marcá-lo, então. Mas, brincadeiras à parte, né, Paulinho? Grande abraço para você, mas não deu, na época não dava pro Ipiranga, não. Nosso time na Gema era muito forte. Mas o Exato. Paulinho foi um grande jogador de futsal. Sim, Grande. o Paulo foi um dos jogadores dos alas aí esquerda. Ele também jogou de fixo na época que a gente teve no Juvenil da Wimpro, que com a visão do Miltinho, o falecido Miltinho, mudou um pouquinho o Paulo e o Vinícius de posição, fazendo com que eles jogassem de back. Aí eles tinham posto o Adelmo também, que jogou contigo, o Adelmo e o Lenísio de ala esquerda na época. E depois o Lenísio passou para pivô, e os pivôs aí eram eu e o Vander Carioca. E aí o Paulo foi um dos Ó, jogadores mais importantes do futsal também, no meu modo de ver, que não tinha toda a condições e qualidade para chegar na seleção brasileira e não teve oportunidade. Mas enfim, fez uma grande carreira e também começou muito jovem, junto com a gente nas categorias de base aí do Ipiranga, mas eles só tomavam ferro, não tinha jeito não. ó, o Vinícius aqui, grande Vinícius, jogava demais o Vini, junto com o irmão, né, com o Lenísio, dois canhotos, família excepcional. Ele tá falando aqui, ele tá perguntando se você é gato, Gera. Ô Tá Vini, perguntando? Não, olha, tá perguntando. Não é não, não é não. Eu conheço o Gera desde os meus 11 anos. Inclusive, estava no primeiro jogo, a primeira vez que ele tirou o bigodinho foi lá na Nitroquímica. Ele tinha 12 anos de idade e apareceu com o bigodinho tudo branco, raspado. Mas conheço todo mundo. Não é gato, não. Tem jeito, mas não é não. eu vou te contar a história, não sei se você sabe. Estava até aqui atrás, aqui o Zico também entrou aqui, o Zico lá de Belo Horizonte, que hoje ele está como treinador lá na Bélgica, jogou muito tempo na Bélgica e em alguns outros lugares da Europa. O Zico também com o futsal. Em 90, quando eu jogava no Juventus, no infantil, em 90, como se chamava o diretor do Corinthians, que eu esqueci o nome, de cabelo branco, como que ele chamava? Seu Samuel. Seu O seu Samuel. Samuel, só seu Samuel. Como o pessoal que é daquela época ainda, eu cresci muito rápido, né, Zé? Eu era muito maior, de estatura eu era muito grande. Eu tinha evoluído muito rápido, eu tinha crescido muito rápido.
E aí todo mundo Não, pensava que eu era você gato, tinha né? duas coisas, Gera. Você tinha É, duas coisas, o tamanho e a bunda. O tamanho e a é, isso, bunda. A bunda era grande também. isso aí. Mas servia para dar bundada nos caras ali no pivô, né? Para segurar a bola ali, jogando de costas, tomava. Fazia um pivô bom ali, ó. Exato. E aí, voltando ali um pouco, eu cresci muito, mas ali em 90 tinha o Harold goleiro, a gente tinha o Vitor Guedes hoje, que é jornalista, não sei se é repórter ou comentarista também aí no programa do Neto, né? Que era lá na esquerda. E ali eu tive o convite de ir pro Corinthians jogar aquele brasileiro de 90. Não sei se você sabe, quando eu cheguei no Corinthians, com meu pai, não lembro se foi meu pai e minha mãe que me levaram, o seu Samuel convidou, o seu Samuel foi lá no bairro da Aclimação, no cartório, e me aparece com uma certidão de nascimento minha, porque ele pensava que eu era gato. Então, antes dele fazer a inscrição, ele fez o pedido para o Juventus me emprestou, em 90 isso, hein? O Juventus me emprestou, eu cheguei lá, o Samuel pensava que eu era gato, eu tenho até hoje a certidão de nascimento, que ele retirou no cartório da aclimação lá onde estava o registro. Mas eu só cresci, eu era só grande, não era gato não. Senão meu pai já tinha me falado, mas isso aí não. Não, mas faz parte, Fala, não Vini. tem, não tem jeito. Isso, exato. E Zé, me fala uma coisa. Conta aí como que foi a passagem antes de você chegar no profissional, né? Antes de você chegar no profissional. Conta a história do tempo que você ficou suspenso, porque tinha os jogos do. Você já estava jogando ainda, estava jogando na GM, e tinha um campeonato brasileiro, e acho que foi o. Não sei se você estava no juvenil ou já nos juniores, que um dos treinadores te deixou suspenso, porque ele não queria que você fosse jogar esse brasileiro de futsal na categoria juvenil. Conta um pouquinho como que foi, e a partir daí, como que foi, quem foi a pessoa que te subiu de categoria, que subiu para o profissional? Conta mais ou menos aí, conta um pouquinho pra gente como que foi essa história. Eu era juvenil, né? Primeiro ano de juvenil no futebol de campo. E jogava, primeiro ano de juvenil, 16, né? Então eu jogava no infanto, mas eu já jogava no juvenil da GM, né? Praticamente eu fazia quase todos os jogos pelo juvenil da GM. E o salão que nos mantinha naquela época, nós ganhávamos o dinheiro do salão para poder pagar a condução para jogar futsal, para jogar futebol de campo, para poder ter o que comer, né? Ajudar em casa muitas vezes. E como eu jogava no juvenil, o nosso querido Reinaldo Garcia Simões, né? Ih, rapaz! Né, ele me chamou para jogar disputar o Campeonato Brasileiro Juvenil em Garanhuns. E aí eu, com o meu pai, né, nós fomos no Corinthians comunicar ao Corinthians que eu iria disputar o Campeonato Brasileiro Juvenil, porque de fato o Corinthians não me dava ajuda nenhuma, praticamente o salário que nós ganhávamos no Corinthians dava para uma semana de ônibus, então era era pouco, né? Então fui, comunicamos, deu uma confusão, na época era o Geraldo o treinador, né, Geraldo Manteiga, junto com o Medina, diretor, e eles falaram, não, você não vai. Meu pai falou, não, eu só vim aqui comunicar que ele vai, não é que ele não vai, ele vai. E aí fui, quando fui, acabei sendo campeão brasileiro, né, com a GM, juvenil, o time era Fernando Diniz, Sandrinho, Carioca, o Gutão, eu entrava também, né, eu fui o vice-artilheiro, o Sandrinho fez, se eu não me engano, 9 gols e eu fiz 7, né, nesse campeonato. Aí quando eu voltei, fui me apresentar no Corinthians, eu fui suspenso, né, para minha surpresa, eu fui suspenso por tempo indeterminado. E nesse período de suspensão, a CBF tinha começado a fazer as seletivas do primeiro ano de juvenil, né? Porque eles iam começar a trabalhar, montar a equipe sub-17 para poder disputar o Campeonato Mundial. E eu fui convocado para fazer essa seletiva no campo da Portuguesa, no CT da Portuguesa. Mas só que numa segunda-feira eu fui treinar no João 23, o Jefferson, né, que jogou com a gente, falou assim, o que você está fazendo aqui, né? Eu falei, eu vou treinar no João, o que eu estou fazendo aqui? Ele falou, não, você foi convocado para a seletiva, para a seleção brasileira e você tem que treinar lá no CT da Portuguesa. Eu falei, agora não dá tempo, né? Aí meu pai
meu pai pegou, escreveu uma carta para a CBF explicando o que tinha acontecido, né, que eu não tinha sido avisado, que eu estava suspenso no clube. E, ao mesmo tempo, na semana que eu fiquei sabendo, nós íamos fazer a preliminar do principal na quadra da Federação Paulista na Penha, né? E foi televisionada na época pela extinta TV Jovem Pan, que tinha Milton Neves, Milton Leite, o Flávio Prado, que faziam os comentários, né, e as narrações. E eles me conheciam já da época da Copa da NAP, né? E eles me perguntaram como é que estava, tal, depois do jogo. Eu falei para ele, tá tudo bem, tirando aqui o probleminha que eu tive no futebol de campo, no Corinthians. Aí expliquei toda a situação, que eu tinha sido suspenso, tal. E eles criticaram bastante, né, a atitude, porque estavam prejudicando a carreira de um jogador, de um menino, de um garoto, tal. Quando foi meia-noite e meia, o Medina, que era o diretor, me ligou e falou assim, olha, a partir de amanhã você volta a treinar, mas só que você vai treinar direto no Júnior. Então eu praticamente pulei a categoria juvenil, né? Eu não joguei no juvenil, fui direto para o Júnior, só que assim, eu fui para o Júnior em 92, segundo semestre de 92, então eu treinei 92 inteiro, 93 praticamente até o meio do ano, até setembro inteiro no Júnior, né? Só que o que acontecia? O Ivan, que era o treinador, me levava em todos os jogos e me cortava, né? Eu ia para o jogo e ele cortava, eu ia para o jogo e ele me cortava. E aí, na primeira final do Campeonato Paulista, de 93, entre Palmeiras e Corinthians, eu comentei até com a minha mãe, falei, vou parar de jogar, né, futebol de campo, porque eu não estou aguentando mais, era realmente muito desgastante, né? Eu saía às 6 horas da manhã, voltava 1 hora da manhã, né? Saía às 6, tinha que treinar, ônibus, treinamento 2 períodos, depois mais um treinamento à noite no futsal. E assim, você me conhece, as pessoas que conviveram comigo quando eu jogava, vocês sabem que eu era muito, muito Caxias, né? Muito profissional e queria estar sempre puxando fila, sempre treinando mais, e isso acabava me deixando um pouco chateado, né? Porque eu me dedicava bastante, não jogava e já estava me sobrecarregando. Então eu tinha falado para minha mãe, vou parar de jogar e pronto, deixa acabar o campeonato aqui, eu vou sair. Minha mãe falou, não, joga até o final do ano, se não der nada no campo, você para e vai estudar. Eu falei, tá bom. Aí isso foi na primeira final, que o Corinthians perdeu para o Palmeiras, né? Na segunda o Corinthians perdeu, teve uma reformulação total no futebol profissional do Corinthians, o Mário Sérgio assumiu no profissional, o Márcio Araújo, que hoje é auxiliar do Fernando Diniz, assumiu no Júnior, e aí, primeiro jogo, jogou quem treinava melhor, né? Aí ele me colocou para jogar no jogo contra a Ponte Preta lá em Campinas, nós perdemos de 1-0, mas joguei bem. No segundo jogo, o Mário Sérgio mandou voltar todos aqueles que tinham idade de júnior, que estavam no profissional, para jogar no júnior. E aí você coloca Gino, Hermes, Fabinho Fontes, Renatinho, todos os caras que eram bam, né, que haviam jogado a Copa São Paulo de júnior no começo do ano. E o Márcio Araújo me manteve na equipe titular. Nós jogamos contra o Santo André, isso foi num domingo, eu joguei bem. Na segunda-feira, ele falou, amanhã, na terça-feira, 5 jogadores irão treinar como profissional, e esses 5 jogadores que eu conversar ao longo do treinamento tragam uma identidade que serão inscritos no profissional. Mas eu nunca imaginei que seria comigo, né? Porque era o segundo jogo que eu tinha feito apenas no Júnior, e eu tinha 16 anos, né? Ninguém com 16 anos estreava ou jogava no profissional. Todo mundo que jogava no profissional ou que iria treinar no profissional era praticamente só para completar o treinamento, né? Jamais para jogar. E aí, durante o treino, ele falou, Zé, amanhã você traz a identidade, porque você vai treinar no profissional e vai ser inscrito para o Campeonato Brasileiro. Eu falei, tá bom, já foi uma festa, né? Liguei a cobrar para minha mãe, do orelhão, a gente fez festa em casa, tal, aquela cidra Cerezé, né? Aquela bem cara, que na época é o que dava para comprar. Aí chegando na terça-feira, começou o treinamento e todo mundo me chamava de Elias, né? Tanto que as pessoas que convivem comigo até hoje me chamam de Elias. E tinha um lateral esquerdo chamado Elias. E na época, para você ver como era a diferença, né, em relação aos tempos de hoje, você não falava nada, né? Você subia profissional, você ficava quietinho, e esperava alguém te chamar. E eu fiquei quieto na minha, né? Não sabia qual era o Elias, se era eu ou se era o outro, né?
Aí antes de começar o treinamento, tá faltando o volante, cadê o volante? Eu falei, o volante sou eu. Eu falei, por que você não veio aquecer? Eu falei, eu chamo Elias, o lateral chama Elias, eu não sabia quem era. Eu falei, por que você não perguntou? Eu falei, não falo nada, né? Tô subindo aqui, sou garoto ainda. Não, começa lá. Aí começou o treinamento, deu uns 20 minutos, o Mário Sérgio tirou a camisa do Embu, deu a camisa para mim, falou, garoto, faz isso, 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 tal. Aí eu lembro que eu roubei uma bola, toquei, dei uma assistência pro Rivaldo, o Rivaldo fez o gol. Aí depois, num dos lances lá, acabei sofrendo uma falta, o Valber bateu, fez o gol e acabou o treinamento, né? Eu estava indo em direção ao Gatorade, a água ali, e o Mário Sérgio falou assim, te cuida, garoto, que comigo, te cuida que com 16 anos para mim já é homem, né? Isso foi na terça-feira. Eu falei, tudo bem, achando que ele estava me sacaneando, tirando sarro, né? Porque não era normal esse tipo de contato, né? Aí acabou o treino, ele falou, a partir de amanhã você vai treinar com a gente. Tá bom. Fui para casa, na quarta-feira me apresentei no Júnior, porque eu achei que fosse sacanagem dele, né? Aí me apresentei no Júnior, o roupeiro, o alemão, falou, não, tuas coisas já estão todas no profissional. Aí aí fui pro profissional na quarta, aí quando fui começar o treino, tava lá quietinho, ele já me deu a camisa de titular, né, o colete de titular. Aí falou, faz isso, faz isso, faz isso, tal. Aí comecei a fazer, aí acabou o treino. Aí falou, amanhã vamos ver como é que vai reagir e tal. Aí na quinta-feira eu treinei de novo como titular, acabou o treino, ele falou, você vai jogar no sábado. Eu falei, tá bom. Aí foi quando eu estreiei no Corinthians, né? Mas só que nessa quarta-feira que eu treinei no profissional como titular, eu joguei à noite um jogo na GM, no futsal. Nós tínhamos, acho que eu não sei se era o Metropolitano, se era estadual, eu sei que nós jogamos, eu não sei até, eu acho que foi até contra o Alcan. E aí eu joguei, e aí no dia seguinte eu falei pro Reinaldo, já não posso mais jogar porque sábado eu vou estrear. Aí ele falou, não, tudo bem e tal. Foi quando eu estreiei no profissional, né, no dia 7 de setembro de 93. E tem uma outra coisa que o salão me ajudou, né? Como eu sempre treinei com as pessoas mais velhas, inclusive com juvenil, e juvenil eram jogadores mais velhos, né? Por exemplo, Sandrinho, que jogava já no principal, Fernando Diniz, que jogava já no principal, né? O próprio Testa. Gino, todo mundo ali. Então, tudo isso me ajudou no sentido de quando eu cheguei no profissional para jogar, eu não fiquei assim olhando para o lado e falando, pô, é o Viola, pô, é o Ronaldo, ou é o fulano, é o Rivaldo. Não, para mim eram todos iguais, entendeu? Porque eu tinha visto aquilo e tinha vivenciado aquilo já no futsal, né? Então eu não tive esse impacto. E aí depois, né, aí acabou, a carreira acabou dando sequência na minha carreira e foi o que foi, né? E na tua estreia, Zé, passando praticamente depois da suspensão, que nesse período que você ficou suspenso, acabou te ajudando, né? De subir diretamente, lógico, por teus méritos. Você sempre foi um jogador muito voluntarioso, sempre foi um jogador muito forte fisicamente. A questão, além de ser um jogador técnico, que acredito que essa técnica veio muito do que ajudou muito. O que veio na tua cabeça? Eu falei assim, vou estrear, a sua estreia foi no Mineirão, não foi? Acho que foi contra o Cruzeiro ou contra o Atlético? Foi contra o Cruzeiro. Eu estava estreando pelo lado do Corinthians, eu estava jogando no Corinthians, estreando, e o Ronaldo estava estreando pelo Cruzeiro. O Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo Fenômeno. E o que passou na tua cabeça? Você vai assim, estou saindo do futsal aqui, vou estrear fazer meu primeiro jogo, provavelmente o estádio vai estar lotado. Você vai assim, pode ser um momento que, se eu for mal, pode ser o fim da minha carreira, que eu não vou ser mais convocado. Você não teve nenhum tipo de pensamento, você só fala assim, eu vou entrar, vou jogar, vou fazer a minha, e eu sei que se eu for bem aqui, a minha carreira daqui para frente vai voar. Gera, vou ser bem sincero aqui, eu não pensei em nada, viu? Eu não pensei em nada. Falei assim, vou entrar em campo, vou jogar. A minha função era marcar o Marco Antônio Boiadeiro, né? Então, o Mário Sérgio, ele tinha uma forma de jogar que me ajudou muito, e o Salão também me ajudou, porque ele, em determinados jogadores, ele encaixava a marcação, né? Ele fazia meio que uma marcação individual. E ele falou para mim naquele jogo, não deixa o Marco Antônio Boiadeiro pensar. Aí, tanto que no primeiro tempo, se vocês conseguirem, pode buscar o jogo aí na internet, o primeiro tempo o Corinthians fez 16 faltas, eu fiz 8.
Porque o Marco Antônio Boiadeiro pegava na bola e chegava atropelando, justamente, falei assim, não deixou, não vou deixar ele pegar na bola, né? Porque ele era muito forte fisicamente, então às vezes era difícil de você tentar roubar, né? Ou você antecipava, ou chegava junto nele, né? E ele protegia, então acabava sempre tomando a falta. Mas eu lembro que a única hora que eu parei para pensar assim foi, acho que em determinado momento do jogo, que dá o placar, né? Que dá a quantidade de pessoas, que aí eu olhei no placar, que é aquele placar antigo assim, se eu não me engano tinha 46 ou 66 mil pessoas, era alguma coisa assim. Foi a única vez que eu parei para pensar em relação a, nossa, vou jogar no profissional ou não. Tanto é que meses depois eu pedi para o Mário Sérgio para jogar a final da Copa da NAP, que eu queria jogar futsal ainda pelo João 23, e aí ele não me liberou. É, para você ter uma ideia, eu não parava para pensar assim, eu queria só jogar, pronto, aproveitar aqui ali, um momento e acabou. Para mim era como se eu estivesse jogando bola na rua ou jogando futsal, né? E isso, mais uma vez, acabou te ajudando na tua estreia, menino ainda, garoto. No futsal, todos nós sabemos que a gente tem que defender, tem que atacar, tem que marcar, tem que chutar, tem que dar carrinho, tem que tomar bolada. E acabou te ajudando bastante, acabou sendo uma coisa bastante natural para você, que você levou os ensinamentos e tudo que você aprendeu ali no futsal, você levou para o futebol, né? A partir daquele momento, daquele jogo, como que foi aqui? Porque eu tô aqui aberto, né, de 93 a 96, você jogou no Corinthians. Depois você foi contratado, você foi seleção brasileira, teve o Mundial Sub-20, foi prata no Catar, aí teve mais uma prata em 96, né, na CONCACAF Gold Cup É, na lá. Copa Ouro, né? A Copa Ouro, exato, e depois o bronze da Olimpíadas em De Atlanta. Atlanta. Uhum. Isso. Como foi é, sair ali de Guarulhos, do Vila Galvão, jogar o campeonato do Vila Galvão, fazer toda a base no Corinthians, jogando no Corinthians e também na GM, jogando futsal, jogando futebol, e estudando também. Teve um momento que você teve que parar de estudar, e chegar na seleção brasileira e estar com todos aqueles craques, né, que muitas pessoas sonham jogar junto e não tiveram oportunidade. Quanto você teve que trabalhar, quanto você teve que se dedicar, quanto você teve que sofrer, abrir mão de muita coisa para ter uma carreira vitoriosa como foi a tua. Gê, primeiro assim, ontem mesmo eu estava conversando com o meu pai aqui, né? Meu pai perguntando sobre os meus filhos e tal, e ele tá falando, o Lucas está estudando aqui online, está fazendo isso, fazendo aquilo e tal. Aí ele falou, aproveita aí, né? Porque você não teve isso, né? E de fato é verdade, né? Eu não tive infância, né? Não tive uma vida como todos os garotos da minha idade na época, com 12, 13 anos. Eu sempre costumo falar para os meus filhos, né, que com 12 anos eu já estava pegando ônibus todos os dias para treinar. Pegando para ir, pegando para voltar. Não é que minha mãe ia me buscar, né? Então, essa coisa da infância, praticamente eu não vi, eu não tive esse tipo de vida, né? E algumas outras coisas, como não ter sábado, não ter domingo, outras tantas coisas que eu tive que abrir mão justamente para poder levar adiante a carreira de jogador. Mas eu nunca, Gera, nunca parei para pensar e falar assim, eu quero ser jogador de futebol. Estava tão já na pele essa questão do jogo, né? Na minha vida, essa questão do todo dia treino, todo dia jogo, que eu nunca parei para pensar, eu só fui ter noção exata daquilo que eu fiz, daquilo que eu consegui conquistar, depois que eu parei de jogar futebol. Aí você conhece aqui minha casa, né, que tem um cantinho aqui onde a minha esposa colocou os meus pertences, vamos dizer assim, na época que eu jogava, então troféu, medalhas, camisas e tal, que aí eu comecei a entender o que eu fiz, né? Por exemplo, você falou da seleção do Catar, do Mundial Sub-20, do Sub-20 do Mundial. Eu estou vendendo o peixe que eu comprei, né? Um repórter para mim, um repórter me disse, em 94, quando eu fui convocado pela primeira vez na seleção brasileira,
quando o Brasil jogou pela primeira vez após a conquista do Tetra de 1994, foi a minha primeira convocação. Nós jogamos contra a Iugoslávia, em Porto Alegre. Só que, ao mesmo tempo, eu fui convocado para a seleção sub-20, para a seleção principal e depois para a seleção sub-23, que seria a seleção olímpica. E ele falou que eu tinha sido o primeiro jogador a ser convocado para 3 seleções ao mesmo tempo. Então, uma coisa que para mim, depois que eu parei de jogar e entender, né, para entender o significado disso, é importante. Por exemplo, eu fui o segundo jogador, eu tinha sido, até a estreia do Jô, eu tinha sido o jogador mais jovem a estrear pelo Corinthians, com 16 anos. E depois que você para entender, poxa, 16 anos, jogar no profissional do Corinthians e ter a carreira que eu tive. Depois, aos 20, eu fui titular da Inter de Milão, conquistando títulos com só jogadores de seleção, né? O meio de campo da Inter de Milão era eu, Simeone, Aaron Winter, Zanetti, Moriero, Djorkaeff, Ronaldo e Zamorano na frente. Então, assim, você imagina com 20 anos você ser titular de uma equipe dessa. Então, assim, muitas coisas aconteceram na minha vida, mas eu nunca parei para entender a importância e o tamanho que isso tinha, né, naquele momento. Porque eu sou uma pessoa simples, eu me considero normal, né? Eu sou igual a todo mundo, não é porque eu sou um jogador de futebol, eu fui um jogador de futebol, que eu penso diferente ou que eu tenho que pensar diferente como as outras pessoas, né? Eu sempre fui muito simples e continuo dessa forma, né? Eu não sou mais que ninguém. A minha profissão de jogador de futebol é apenas uma profissão como outra qualquer. E era assim que eu via a vida, né? É lógico que depois, como eu falei, pegando a camisa, vendo as fotografias, né? Vendo o que as pessoas escreveram sobre o meu trabalho, sobre a época que eu jogava, né? Aí que eu venho um pouquinho de orgulho e de satisfação por aquilo pelos sacrifícios que eu fiz, né? Vamos dizer assim, eu deixei para trás muitas coisas quando eu era criança para poder colher isso daí, mas foi involuntário, né? Que eu fiz como investimento. Eu fiz porque eu gostava do que eu estava fazendo, né? E é isso que é o que me deixa mais, vamos dizer assim, mais tranquilo e com paz no coração em relação às coisas que eu fiz. Mas nunca parei para... Você me conhece, se você vem aqui, a gente fica falando de outras coisas, a gente só fala de futebol quando eu entro na salinha e você me pergunta o que é isso, o que é aquilo, porque para mim realmente o importante é estar ao lado das pessoas que eu gosto e ser do jeito que eu sou, né? E uma coisa que o futebol me deu foram 2 fraturas de vértebra, 8 torções no joelho esquerdo, os 2 tornozelos, né, com no mínimo 3 torções para cada um, um probleminha no rim, né, porque de tanto remédio que a gente toma, porque joga com dor, né, treina com dor, faz tudo isso todos os dias praticamente. Isso é o lado ruim, né, do futebol, porque todo atleta profissional tem depois que carregar as suas, vamos dizer assim, suas mazelas. Suas mazelas, né? As marcas do tempo, né? Exato, Zé. Porque todo mundo pensa que é uma profissão que o pessoal olha só lá pro topo, né? No topo onde você chegou, como Bayer Leverkusen, seleção brasileira, Inter, Bolonha, campeão grego, Olympiacos. Mas tem também aí tem uma pesquisa, acho que da CBF, não sei se você sabe, que só 97 a 98% dos jogadores de futebol ganham só 2 salários mínimos, né? Então, a porcentagem daqueles que chegam no topo, com a carreira que você fez, jogadores como Fenômeno, como o Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, como o Rubinho também, que fez uma linda carreira, teu irmão, Colheiro, são pouca, a porcentagem é muito baixa, né? Mas como no Brasil o sonho de todas as crianças ou dos pais, né, que não conseguiram jogar, e transfere o sonho para o filho de ser jogador de futebol, mas não sabe como que é o percurso, né, para ser jogador de futebol. E depois na alta competição, assim, a gente sabe que os atletas, eu duvido que tenha um atleta aí que não tenha alguma mazela no corpo, alguma coisa de lesão de joelho, de tornozelo, de infiltrações tomadas, anti-inflamatório que a gente tomava e tomou aí durante muito tempo, depois fica as mazelas, depois ele ficar travadinho aí. Me fala aí, qual foi o momento
que você estava depois de ter jogado em todos esses clubes da Europa também? Você jogou no Corinthians, no Santos, no Brasil, e depois de ter jogado em todos esses clubes da Europa. Qual foi o momento que você falou assim, para mim deu, chega, fisicamente eu não consigo mais, para mim não dá mais. Quando que foi que você conseguiu enxergar esse momento? Eu queria parar de jogar, Gira, com 28 anos de idade. Eu já não suportava mais o dia a dia, estava cansado de uma série de coisas que vinham acontecendo, né? Uma coisa é quando você é menino, 16 anos, 17, que você não entende como funciona a vida, e outra coisa é quando você tem 28, 29 e já viu muitas coisas acontecerem, né? Aí a minha esposa falou, olha, não para com 28 anos, é muito novo ainda para parar, é melhor você... Vamos adiar um pouco essa aposentadoria, vamos levar um pouquinho mais para frente, né? Aí foi quando eu comecei a trabalhar eu fiz a Copa do Mundo de 2006 pela Rádio Record, né? Eu comecei a trabalhar na rádio e durante a Copa eu recebi uma oferta para jogar no time de Chipre. Eu saí do Santos, tinha uma proposta para jogar no Metalúrgico Donetsk, cheguei lá, o cara falou que não era nada daquilo que tinha me mandado no papel e que o presidente não ia pagar, que não ia fazer nada daquilo. Eu falei, tá bom, então eu vou embora. Aí voltei para o Brasil, quando eu voltei para o Brasil eu acertei com o Maccabi Haifa, só que aí estourou a guerra, né, de Israel com o Hezbollah e o mercado foi fechado, o campeonato parou. Depois eu fiquei um mês no Guarani para manter em forma, né, para jogar. E nesse período eu acertei e recebi essa oferta para ir para Chipre. Aí acabei ficando um ano em Chipre, voltei, comecei a trabalhar na Rádio Globo já como comentarista, né, mas em fase de experiência. Até porque eu estava ainda disposto a jogar mais alguns anos. Trabalhei um ano na Rádio Globo, depois recebi uma nova oferta para jogar no time da Áustria. Aí no time da Áustria foi quando eu comecei a trabalhar a cabeça para parar de jogar, né? Eu já vinha trabalhando, me preparando para trabalhar como comentarista, que era escutar muita rádio, assistir muitas transmissões para poder entender e desenvolver uma linha de raciocínio, né? Era já o que você queria fazer quando parasse de jogar? Era, Gira. Foi uma coisa que eu gostei, né? Porque assim, ser treinador de futebol jamais passou na minha cabeça e também não posso dizer dessa água nunca beberei, né? Poderia até ser auxiliar técnico, vamos dizer assim, de algum amigo meu que fosse ser treinador de futebol e tal, mas não queria ter esse compromisso, sabe, de viagem, de vai para um lado, vai para o outro, ter a mesma vida que jogador de futebol, né? Eu já estava um pouco cansado de tudo isso, então eu falei, o que eu posso fazer para permanecer no futebol e fazer o que eu gosto, né? E comecei a analisar, fazer algumas ponderações e vi, né, que eu gostava de analisar os jogos, de assistir os jogos e comentar, né? E aí eu comecei de fato, como eu falei, trabalhar na Rádio Record 2006, depois paralelo a isso de 2006 até 2009 eu fui me preparando, que aí era, como eu te falei, assistindo os jogos, prestando atenção nos comentários, vendo qual tipo de raciocínio, né, linha de raciocínio eu poderia ter para começar a trabalhar como comentarista. Em 2009, jogando lá no time da Áustria, todo mundo sabe, né? Menos 20, menos 16, menos 18. Eu tenho um problema na coluna sério, né? Que são essas duas fraturas de vértebra que me incomodam bastante. Então tinha que tomar remédio. E aí, de segunda-feira, no pós-rodada, a gente tinha que correr, né? Eles faziam os treinos regenerativos pós-jogo na segunda, mas só que assim, tinha que correr 40 minutos num frio de menos 16, com tudo congelado. Aí teve um dia que eu falei, não. Aí eu morava perto do campo, então todo mundo foi correr, porque é uma cidadezinha pequenininha que ela é rodeada por fazendas, né? Essa região ela é uma região de fazenda leiteira, que as fazendas abastecem as fábricas de chocolate, né? A Lindt, até porque ela faz fronteira com a Suíça. Então, assim, tinha fazenda pra caramba, então tinha aquelas ruas de terra, né? E a gente corria ali. Só que teve um dia que eu falei, não, eu lembro até hoje, acho que devia estar mais ou menos uns menos 18.
baita de um frio, tava tudo congelado, porque tinha nevado, né? Então tava congelado, aí ao invés de correr, eu saí com todo mundo, aí todo mundo foi pro lado direito, eu fui pro lado esquerdo, eu fui pra minha casa, bati na porta, minha esposa tomou um susto, né? Porque a gente treina com uma roupa especial, praticamente só com o olhinho, né, de fora, por causa do frio. Ela falou, o que que você está fazendo aqui? Eu falei, não, vim tomar um chocolate, porque hoje eu não quero correr, não estou aguentando. Minhas costas estão doendo, amanhã vai doer mais, tal. Aí eu sentei, comecei a tomar um chocolate com ela virou para mim e falou, você não gosta mais do que você faz, né? Aí eu falei, de fato, acho que não estou gostando mais mesmo, né? Porque ela falou, eu te conheço, você sempre foi muito sério, nunca perdeu treino, sempre foi muito correto, tal. Aí eu falei, não estou aguentando mais, tal. Aí foi quando eu decidi realmente de parar. E aí liguei já para o Stamilo, né, Leonardo Stamilo, que na época era diretor da Rádio Globo, né, e do departamento de rádio. Aí conversei com ele, ele falou, não, as portas estão abertas aqui, quando você chegar, você já pode vir trabalhar. E aí quando encerrou o contrato, eu voltei para o Brasil, aí quando eu voltei, uma semana depois, eu estava trabalhando na Rádio Globo como comentarista, né, isso em 2009. E quando você começou, Zé, quando você começou, você teve que se preparar para isso, além de já ter começado a fazer as análises dos jogos, escutarem as narrações e tudo, você chegou a fazer algum curso, foi atrás de conhecimento para você dar sequência no pós-carreira? Não, eu fiz alguns cursos, né? Fiz alguns cursos que a própria rádio mandou, fiz um curso de introdução à locução, que é realmente como você lida com a notícia, como é que você transforma um fato numa notícia, qual o tipo vamos dizer assim, você precisa identificar, né? O que você quer fazer para justamente dar um tom maior, por exemplo, em determinados momentos durante uma narração ou durante um comentário. Fiz alguns cursos, sim, né, que é preciso para poder trabalhar e, ao mesmo tempo, eu sou muito crítico, né? Então, sempre assim, a cada 2, 3 dias, isso até hoje, né? São 10 anos 11 anos que eu trabalho como comentarista. Praticamente a cada 2, 3 dias eu vou no chefe, bato na porta, falo, e aí, como é que tá? Tá bom, tá ruim, não tá legal, o que precisa mudar, o que precisa melhorar, para poder estar sempre crescendo, né, Giro? Para poder estar sempre aprendendo. Eu gostaria de voltar a estudar e fazer uma faculdade, né, de jornalismo, de rádio, de televisão e tal, mas infelizmente com a vida, com o filho, com uma série de coisas, eu não consigo encontrar o tempo necessário agora para poder voltar a estudar. Mas sempre que posso, eu faço os cursos necessários para poder me manter atualizado. Perfeito, perfeito. Zé, voltando ali para a gente também daqui a pouco finalizar, que eu sei que você tem compromisso aí, voltando ali no ano da Inter de Milão, no primeiro ano, em 98. Eu sei que você ama ama o país, a Itália, você ama os italianos, ama a Itália, se adaptou muito bem aqui, tem passaporte também, tem passaporte italiano. Depois da saída do Bayer Leverkusen, que a Inter te comprou, né? Como que foi passar aquelas temporadas ali naquele time, como você falou, com o Ronaldo Fenômeno, o Simeone, acho que tinha o Bergomi também, né? Acho que depois de 99 você jogou com o Baggio também. Eu só te falo, eu tô voltando aí para falar aí, porque na minha lista dos 5 melhores jogadores aí, 2 desses estão aí, jogaram com você na Inter de Milão. Que para mim, o Baggio é o melhor jogador de todos os tempos italiano até hoje, no meu modo de ver o jogo, de entender. E depois, você me perguntar qual foi o jogador que você viu jogar, que mais tocou, mais mexeu com você. Eu joguei contra o Ronaldo Fenômeno ainda, quando ele jogava futsal, quando a gente era infanto ainda no Banespa, teve um torneio lá, ele jogava no Social Ramos, do Rio de Janeiro, e joguei contra ele ali. Mas, para mim, o jogador que eu vi jogar aí, que bagunçou, que fez tudo, que mais mexeu comigo, eu não vou falar de Pelé, porque o Pelé eu não vi, só vi os vídeos, só vi isso, o Pelé é de outro mundo, de outro planeta. Mas o Ronaldo, se você perguntar qual que é o jogador que você viu e você gostou mais, para mim o primeiro nome vem o Ronaldo Fenômeno. Como que era essa Inter de Milão, com Máximo Moratti, com Simeone, os times do Simeone é o que ele foi como jogador,
na parte defensiva? Como é que era ser um menino vindo ali de Guarulhos, cair ali dentro do San Siro, porque quando joga o Milan tem o nome, né? E depois quando joga o Inter é outro nome, Giuseppe Meazza e San Siro. Como que foi essa, vamos dizer, essa aventura aí na Inter de Milão? Gera, para mim foi legal, assim, porque a Inter me apresentou um mundo totalmente diferente, né? Tudo aquilo que eu tinha visto até então no Bayer Leverkusen com a Inter de Milão é tudo diferente, porque a dimensão é muito maior, né? A repercussão de um bom jogo na Inter de Milão, de uma Copa, não é? Um jogo de uma Champions ou de uma UEFA Cup, né? Na Copa UEFA na época que eu jogava, então a dimensão é maior. Mas assim, era legal porque você tinha, por exemplo, eu tinha um contato e tinha um convívio, por exemplo, com o Ronaldo, né, todos os dias, mas eu já tinha o contato com ele, já tinha tido contato na seleção, né? Então eu já sabia como ele era, mas o interessante era como você lidar, né? Como era lidar com tantas nacionalidades diferentes, né? E personalidades diferentes. Você tinha o Yuri Djorkaeff, que era um francês, gente boa demais, gente boa demais, que o mundo podia cair ao lado dele, que ele não ia fazer nada, ele ia ficar tranquilo lá, ele me chamava de Zezé, né? Ô, Zezé, como está e tal. Então, assim, uma personalidade totalmente diferente, né? Isso no jogo você sentiu o cara muito calmo, tranquilo. Você estava com dificuldade, jogava a bola nele, que ele dominava a bola e ficava tranquilo. Você tinha o Aaron Winter, que para mim é um dos caras mais sensacionais que eu conheci até hoje dentro do futebol, né? Um cara sempre disposto a te ajudar, sempre ali ao seu lado. O Simeone já era um treinador naquela época, né? O Simeone começava o jogo, os 5, 10 minutos, ele falava assim, ó, vem um pouquinho mais para cá, eu vou um pouco mais para frente, Zanetti fecha um pouco mais, deixa o Ronaldo parado ali na frente, que ali ele vai começar a ter os espaços para jogar. Então, assim, ele sempre foi treinador, né? Era um cara de uma personalidade muito forte. Eu convivi com o Simeone 2 anos. No primeiro ano, os primeiros 3 meses, nós jogávamos sempre com 88 mil, 86, 88 mil pessoas no San Siro. Nos primeiros 3 meses as pessoas vaiavam o Simeone. E ele pedia a bola, ele falou assim, dá bola, pode dar bola para mim, não tem problema, pode dar bola, pode dar bola. Depois de 3 meses, a torcida da Inter estava aplaudindo o Simeone, né? Coisas que, por exemplo, hoje dificilmente você vai encontrar personalidade desse tipo num time de futebol, né? Porque a dificuldade que se enfrenta hoje, né? Os jogadores têm um pouquinho de dificuldade, a torcida pega no pé, já sente, né? Já se fecha no mundinho deles ali, já tem a proteção dos staffs, né? Os staffs já entram às vezes com as matérias nos jornais para tentar mudar um pouquinho essa imagem, tem o treinador que segura um pouquinho mais, não, naquela época você tinha que jogar, e o Simeone foi um dos caras que eu aprendi bastante em relação a ter realmente um comportamento de vencedor dentro de campo e uma postura realmente mais séria, né, daquilo que era. Depois eu convivi com o Baggio, também outro sujeito sensacional. Quando eu conheci já tinha alguns problemas já no joelho, né, então tinha Só um algumas minuto. limitações, mas... Provavelmente deve dar uma caidinha aqui, mas a gente volta aí para finalizar aí os últimos 10 minutos, beleza? Porque tá dando tempo aqui já. Voltamos, Zé. Agora Fala, Gerard. você estava falando aí do Baggio, né? Então, quando ele chegou lá, ele já tinha suas limitações, né? Questão do joelho, então tinha uma certa dificuldade para jogar sempre, né? Mas pessoa sensacional, cara sensacional, junto com o Máximo Moratti também, que era um presidente que parecia um pai, né? Tamanha a simplicidade e a forma como ele nos tratava, né? Perfeito, perfeito. E o Fenômeno? Fenômeno era fenômeno mesmo? Você já conhecia ele já da seleção de tempos atrás? Ele era o cara mesmo? Era o cara? Não, já conhecia, né? Sabia o que ele tinha a possibilidade de fazer, né? E no dia a dia você consegue enxergar e ter realmente a noção exata
do tamanho que é o jogador, né, no sentido daquilo que ele faz em campo, né? E o Ronaldo, sem dúvida nenhuma, se vocês acham que o que ele fazia no jogo era coisa sensacional, fenomenal, vocês não imaginam o que ele fazia nos treinamentos, né? Para mim, o melhor jogador que eu vi jogando até hoje. Sem dúvida, para mim também é o jogador que mais me encheu os olhos aí assistindo futebol. E, e o título em si, daquele ano que você fez o gol com o Spartak, acho que foi na semifinal, né? Você fez o gol com o Spartak, que eu vi o vídeo ontem, e depois acho que você fez uma assistência. E como que foi chegar na final de uma Europa Liga, que muitos jogadores aí profissionais aí de alto nível não vão ter a oportunidade nem de chegar na final, depois nem de poder jogar em times aí como o Bayer Leverkusen, Inter, Olympiacos ali também, que você fez história, tricampeonato grego. Como foi ganhar um campeonato aí tão sonhado por tantos profissionais aí, por tantos atletas de alto nível aí do futebol? Foi legal, Gira. Foi o cartão de visitas, né? Primeiro ano na Inter de Milão, um time recém-formado, e aí já começa ganhando o campeonato da Copa UEFA, que era o campeonato que nós disputávamos na época, e também o campeonato, né? Com todos os problemas que depois nós viemos a saber que existia por conta da Juventus, né? Que é o famoso Calciopoli, né? Mas foi fundamental. Um campeonato que até hoje eu sou lembrado, né? Justamente por conta desse jogo que eu fiz a assistência, eu cobri a falta pro gol do Zamorano e depois acabei fazendo o segundo gol que deu a vitória para nós, né? Mas é um título importante, como eu falei, é cartão de visitas para a Europa e para o mundo, né? Ali, justamente, primeiro pela camisa da Inter de Milão e segundo por estar jogando ao lado do Ronaldo, né? Que naquela época tudo que ele fazia repercutia demais, né? Exato. Mas aí, voltando aí, você jogava no San Siro ou no Giuseppe Meazza? Qual que era a tua casa? Olha, para mim sempre foi San Siro, né? Porque a Sim. gente, nós jogadores internamente, né, os clubes falam San Siro, San Siro, San Siro. Tem essa identificação, né, que é Giuseppe Meazza e San Siro, mas para nós jogadores era sempre, domingo jogar lá no San Siro. Perfeito, perfeito. Zé, eu vou deixar esses últimos 5 minutinhos aqui, vamos ver se alguém tem alguma pergunta para fazer. Depois eu vou pedir para você deixar aí alguma mensagem aí italiano também, pela situação que o povo italiano, que o país está vivendo em relação à epidemia e todas essas coisas. Já tem aqui, nego, aqui, ó. Tá lá o nosso querido Vladimir, ex-volante de contenção. Ex-volante é o Eclipse! Ex-volante de contenção, também que teve que se reinventar aí por causa de muitos problemas aí também de joelho, né? Um dos nossos advogados aí do nosso grupo que a gente tem ali, advogado, contador, tá aqui ele já perturbando a gente já, Zé, nessa finaleira aqui. Ele chegou atrasado, tá ele aqui perturbando a gente. Naquela época, o que ele escreveu aqui? Ele escreveu aqui, peraí que eu vou achar. Naquela época, na Itália, que ele escreveu aqui, cara? Que me deu um monte de gente entrando aqui, eu não consegui pegar a mensagem dele. Segue, Gera, segue. Depois ele manda. Escreve de novo aí, Vladimir. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer aí, para a gente finalizar, que o Zé também tem compromisso lá. Desde já, Zé, te agradeço aí pela... tá escrito aqui, naquela época a Itália era referência do futebol europeu. Eu acho que era referência do futebol mundial, né, naquela época, né? Nós tínhamos aí a Itália, naquele momento, os times mais fortes, os jogadores mais fortes jogavam na Itália nos anos 90, né? Sim. Aqui também está o Rogério Mancini. Se alguém tiver aí alguma pergunta para fazer, para a gente poder também finalizar. Eu, como estava falando, Zé, agradeço aí pela disponibilidade do seu tempo. Se Deus quiser, logo, logo aí eu vou estar aí no Brasil também, para a gente ver se a gente consegue se encontrar. E, além de tudo isso, uma coisa que ficou... E essa história de Zé Elias, Rubinho, 2 jogadores profissionais na mesma família...
não é uma coisa que é normal de acontecer. E conseguir chegar no nível que vocês chegaram aí. Você tem falado com o Rubinho, como que foi essa história? Como que vocês conseguiram fazer essa dupla aí dentro de uma família vencedora, dentro do futebol? Ó, Gera, convivi pouco, né, com o meu irmão, né, quando ele começou, né? A diferença é de 6 anos entre nós, né? A diferença grande nesse sentido, porque quando eu tinha 16, ele tinha 10. Aí eu comecei a jogar no profissional, praticamente a gente não tem muito contato, né, em termos de sábado, domingo, durante a semana, porque tinha jogo, então viajava, ele treinava, ele jogava de manhã, estudava de manhã, jogava à noite, né, no salão. Depois que aos poucos eu fui começando a ter um pouquinho mais de convivência com ele, né, por conta da profissão e também por conta daquilo que ele vinha fazendo, né. Mas eu tive pouco contato com ele nesse sentido. O Rubinho sempre foi muito mais, vamos dizer assim, mais tranquilo em relação à personalidade, né? Mas ele é aquele cara dos 5 minutos, né? Mas eu acho que muito daquilo que nós conseguimos foi muito pela educação que nós recebemos dos meus pais, né? Pela forma como eles nos criaram em relação a dar valor àquilo que a vida poderia nos dar como oportunidade e também pelos sacrifícios que eles fizeram para nos proporcionar isso, né? E aí cada um seguiu o seu caminho. Eu consegui chegar no profissional com 16, o meu irmão chegou no profissional com um pouquinho mais, com mais idade, né, com 20, mas também teve uma carreira sensacional por conta daquilo que ele era como jogador, né? Exato, já vim assistir alguns jogos dele aqui no Juventus Stadium, né? Que agora já não é mais Juventus Stadium, acho que é Allianz lá pelo patrocínio do name do estádio. E ele me deu alguns ingressos aqui. Tive a oportunidade aqui de acompanhar o Rubinho também aqui na Itália, já por estar morando aqui há 12 anos. Aí eu cheguei a fazer algumas loucuras aqui, fazer bate e volta de Vicenza a Torino, ida e volta, quando tinha alguns brasileiros aqui que vieram nos visitar também. Aí são 400 quilômetros daqui a Torino, né? Fomos assistir um jogo lá contra a Fiorentina e um contra o Napoli, e o Rubinho também nos proporcionou essa possibilidade aí, que ele deu os ingressos. Acho que nós estávamos em 5 pessoas, e também fez uma bela carreira aqui. O pessoal gosta muito do teu irmão aqui na Itália. Zé, vou te deixar aí para finalizar. Agradeço aí pelo tempo novamente. E o que fica, além de tudo isso, do futebol, da gente ter tido essa convivência, é a nossa amizade. Então, dá um beijo na família aí, nos teus filhos, na doutora Renata aí. E quando vocês vierem para cá, acho que é mais fácil, vocês iriam vir agora no meio do ano, né? Mas por todo o problema que aconteceu aqui, acho que vai ser mais fácil a gente ir para aí. Mas deixa aí uma mensagem em italiano aí pro povo italiano, e depois a gente pode finalizar a live. Não, antes de tudo, né, agradecer, né, Gira, primeiro pela nossa amizade de 30 anos, vamos dizer assim, né? Exato. Eu acho que o futebol passa, né? A vida nos dá uma série de outras coisas que são mais importantes, né? E a amizade que eu tenho com você, com o nosso grupo de 76, né? Com o pessoal todo ali, praticamente vocês são meus irmãos, né? Do pessoal do grupo ainda a gente deu uma moral pro Herald aí, que é 77, mas a gente deixou ele entrar ainda. Que fique bem claro isso. Mas tem que se comportar direitinho também, né? Não, mas eu acho que isso que é o mais importante, né? A gente saber que existem pessoas importantes nas nossas vidas, e a amizade é uma coisa que você não compra, né? Você adquire através da confiança e dos gestos que nós temos durante toda a nossa vida, né? Então, vocês são meus amigos e irmãos, né? Em relação à mensagem em italiano, voglio lasciare un messaggio a tutti voi, no, italiani, che io sono lontano, però il mio cuore è lì con voi. Lo so quanto è difficile questo momento, però lo so anche quanta grinta e quanta voglia di fare voi italiani avete nel cuore. Cioè, sono lontano, ma
il mio cuore lì con voi, sono una preghiera anche per questo coronavirus andare veloci, no? Passare veloci per tutta la nostra vita, perché ormai ha già fatto tantissimo male a tanta gente che è dura, sarà dura, però l'Italia uscirà più forte di questo momento. Perfeito, Zé. Grazie mille e ti vediamo a presto, amico mio. Não, pode deixar, depois eu vou te mandar uns CDs aí para você comprar para mim. Ah, tá bom, eu te levo, já levei da outra vez. Aí, fala aí qual que você. É, Ah, fala aí qual que você qualquer gosta um. aí. O Vasco Não, Rossi, o que mais que você pode quer? trazer não, pode trazer qualquer um do Vasco Rossi para mim tá bom. Não tem Tá problema, bom. pode trazer. Beleza. Um dos poucos jogadores que não é pagodeiro, ex-jogador que não é pagodeiro, e sim roqueiro, como nosso Ronaldo lá, né? O Ronaldo Giovanelli, ex-goleiro do Corinthians. Ah, beleza. Beleza, Gerard. Um abraço, Zé. Fica com Deus. Você também, fica com Deus, um beijão na família. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Tchau.